segundo ano consecutivo, realizamos aqui nessa praça lindíssima, no Centro Histórico de Poços de Caldas, a Vila Literária do Flipossos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, quando nós celebramos 20 anos desse festival maravilhoso e, mais uma vez, a curadoria promoveu encontros memoráveis entre grandes nomes da literatura nacional e internacional, valorizando todos os gêneros e oferecendo ao público uma programação incrível, riquíssima em diversidade de temas, vozes e interesses, com convidados verdadeiramente especiais. Quanto mais pudermos adulterar e quanto mais pudermos criar elasticidade na língua, mais literatura, mais pensamento e mais humanidade teremos. Por isso, a minha relação, por exemplo, com a literatura ou com a cultura brasileira tem muito que ver com isso, com essa vontade de colher aqui um fruto que é de uma língua que eu posso entender, mas que não poderia ter nascido no meu país. Então vir aqui a Flipossos é uma alegria. Eu quero muito encontrar os leitores daqui, quero muito comprar livros, porque eu preciso de consumir os livros do dia, é um pouco como ao pão, eu sempre prefiro um livro fresco. Então é uma maravilha estar na Flipossos, finalmente consegui coincidir, a minha agenda fazer coincidir com a minha passagem aqui neste festival. Esses festivais têm aí cumprido uma função muito importante de disseminar a leitura, a literatura, o livro, de promover esse encontro entre autores e leitores. E isso é um trabalho que tem se multiplicado por todo o Brasil e que tem, com certeza, fortalecido a literatura brasileira, fortalecido a literatura como um todo e também ajudado a formar mais e mais leitores. Todo escritor, além de ter a habilidade de escrever, ele precisa ser um grande observador, ter a capacidade de observar o mundo à sua volta, ter a capacidade de evocar memórias, né? Também para poder conferir verossimilhança, verdade naquilo que escreve, que dá liga, tudo isso que nos inspira a escrever. Nós estamos aqui num país como o Brasil, que carrega 400 anos de escravatura, não é? Temos uma sociedade que se foi reconfigurando, temos essa reaproximação agora, não é? Então o português de Portugal com o português falado no Brasil que se cruzam. De qualquer maneira, eu acho que é uma discussão, porque eu ouvi dizer qualquer coisa que está a pensar em transformar a língua portuguesa em língua brasileira. Então acho que é uma discussão que é saudável também, faz parte, e eu sou a favor. Portanto, se os brasileiros decidirem que querem uma língua brasileira e não a língua portuguesa propriamente dita, não há qualquer problema, porque de facto existem algumas diferenças. Isso não nos vai distanciar, vai aproximar-nos até mais, que eu vou ter ainda mais curiosidade em compreender essa língua brasileira. Então acho que faz muito sentido esta fusão, não é? Porque é uma troca de conhecimento acima de tudo, essa pluralidade de conhecimento que eu defendo, nós conseguimos ver aqui em Flipossos. A importância destes festivais, no fundo, é também uma oportunidade de contacto, não é? Para o público conhecer alguns dos seus autores, embora eu acho que o mais importante é o livro e não o autor. E creio que é uma oportunidade para as pessoas se conhecerem, não só o público, mas também de conhecer outros escritores, uma cidade, outras culturas. E conhecer culturas é combater os preconceitos. Venham a Flipossos. Estamos aqui para falar de livros, de literatura infanto-juvenil, de sonhos, da língua portuguesa, de margens e de fronteiras, do mundo e dos sonhos. Venham a Flipossos. Interessante que o Flipossos está sendo, eu diria que uma das únicas feiras que lembra um fato histórico do qual o Brasil tem uma inter-relação, que são os 50 anos de independência dos países de língua portuguesa. Então, se pensar nesse sentido, como um lugar de promoção da língua portuguesa, ele promove laços, interconexões. Então, a língua portuguesa, ela é hoje, por fatores coloniais, que são absurdamente criticáveis, mas, ao mesmo tempo, ela é o que nos permite uma comunicação com algo que está muito longe, mas, ao mesmo tempo, muito perto de nós. Eu acho que o Flipossos faz isso. O Flipossos, como uma das feiras mais disruptivas no sentido de bancar uma diversidade, de bancar novidade, ela promove o que a literatura se propõe, que é exatamente a capacidade de pensar o nosso tempo, que é a possibilidade de criar coisas. É muito importante ter a oportunidade de interagir com o público leitor. A gente passa muito tempo sozinho escrevendo e é rara a oportunidade de estar frente a frente com as pessoas que eventualmente vão se interessar pelo que a gente faz.
Então, realmente, eu só tenho a agradecer por poder ter esse contato aqui em Minas Gerais com um público que surpreende pelo grau de interesse, pelo cuidado, pela dedicação que tem ao mundo das ideias. O espaço é lindíssimo, verde, movimentado, e eu gosto muito quando há famílias, quando há crianças, quando não é uma questão apenas comercial, quando é para a cidade, e eu já senti que é para a cidade. O Flippostos 2025 teve como tema central as biografias, que pautaram as principais mesas do festival. Grandes nomes como a patronesse Mary Del Priore, os renomados biógrafos Paulo Resulti, Eduardo Bueno, além do escritor sulfuroso Estélio Marras, enriqueceram os debates com suas trajetórias e reflexões. Esse convite para ser patronesse da feira me honrou enormemente, porque estar entre os leitores, prestigiar o livro, é isso que nos interessa, é esse o nosso trabalho. Eu gostaria que a Flippostos transmitisse a paz de alunos, a professores, a fé justamente na leitura, uma fé que nós temos que compartilhar. É só na educação, é só na leitura e através do livro e de feiras feitas com carinho que a Flippostos é feita, que nós vamos chegar a um bom resultado. Sempre válido a gente rememorar esses personagens históricos para revisitar a nossa história e trazer pessoas jovens, principalmente, como o pessoal aqui da Flippostos, principalmente o pessoal de escola também, para rever, para conhecer esses personagens e os momentos históricos onde ele está inserido. E a Flippostos faz essa oportunidade da gente poder juntar tudo isso num lugar só tão bonito, tão histórico como Poços de Caldas, onde, aliás, o Dom Pedro II esteve em 1886. Os últimos índices mostram que menos da metade dos brasileiros leram um só livro no ano que passou. Então, isso referendo ainda mais a importância de trazer o livro para a rua, o livro para a praça. Só dá para criar um país com gente que lê, com gente que conhece. Claro que o computador é uma forma de difusão de conhecimento também, só que de fake news ao mesmo tempo também, né? O livro continua sendo o instrumento principal da difusão do conhecimento mais sólido. E quando o livro sai para a rua, quando o livro está num lugar lindo, maravilhoso que nem esse, nessa praça central de uma cidade espetacular como Poços de Caldas, é uma festa, é uma alegria para qualquer um que, como eu, ama os livros, que ainda por cima vive deles. Eu acredito piamente, não é, que trabalhar com biografias é trabalhar com a escrita de si, né? Eu acho que a gente avançou muito nesse contexto, porque no fundo a escrita de si sempre foi objeto da universidade, né? Porque o pesquisador vai até as comunidades, faz a sua etnografia e nunca dá autoria a essas pessoas. Eu acho que também tem um passo a mais quando a gente pensa que a escrita de si é curativa. O nosso querido professor Antônio Cândido de Mello Souza, um dos grandes baluartes da literatura brasileira, foi homenageado nesta edição do Flippostos por meio de um encontro memorável com o imortal da Academia Brasileira de Letras, professor doutor Celso Laffer, que reavivou nossa memória ao resgatar os anos dourados do grande professor Antônio Cândido, vividos aqui em Poços de Caldas, e seu inestimável legado para a literatura nacional. O senhor Antônio Cândido é um dos homenageados da Flip, que nós estamos hoje tendo o prazer de ver e acompanhar. Além da grande qualidade da obra dele, ele foi criado e passou uma parte importante da formação dele em Poços. Então, ele tem uma ligação com Poços que também justifica o interesse desta Flip aqui. Em meio a uma programação que contou com mais de 200 atividades gratuitas para todos os públicos, distribuídos em 9 dias, 2 palcos na Vila Literária, 8 espaços parceiros, sempre com uma participação incrível do público, o Flippostos também promoveu encontros com a música de boa qualidade, enaltecendo artistas locais e internacionais. I mean, it's a really beautiful thing. I think art should be connected in this way, literature, music, and visual art, and I think it's all related, so it's a really nice thing to be able to play music for a festival like this.
Com um público estimado em mais de 60 mil pessoas no período do Festival e da Feira do Livro, a curadoria atenta aos assuntos do momento deu espaço a todas as vozes e a pluralidade de temas como políticas nacionais do livro e leitura, mercado editorial, literatura indígena, literatura LGBTQI+, literatura feita por mulheres, gastronomia, literatura marginal, política nacional e vários lançamentos nacionais e internacionais. Temas importantes como o genocídio em Gaza, com a presença de escritores e convidados especiais, além do tradicional encontro anual realizado aqui no Flippostos em comemoração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, com a presença de escritores lusófonos, foram algumas das pautas desta edição do festival. Eu coordeno a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil desde 2007. E é uma pesquisa que acontece de 4 em 4 anos para a gente conhecer o comportamento leitor do brasileiro, né? E a expectativa é que ela oriente políticas públicas, né? Então, sem dúvida, eu acho que como as políticas públicas, elas olham para todos os grandes fatores, né, que podem implicar na formação do leitor, né, e no acesso ao livro. Desde a escola, o que está acontecendo, né, nas escolas, que a gente não está conseguindo formar leitor, né? A gente viu que dos 5 aos 10 anos houve uma queda no percentual de leitores e é um momento fundamental da formação, de despertar do interesse dessa garotada pela leitura, da alfabetização e do gosto pela leitura, né? Então, no tema biografias dentro da Flippostos, não poderia faltar falar sobre esta questão e como nós podemos transformar, a partir dessa biografia, desse conhecimento, a realidade para que a gente tenha um futuro diferente, um amanhã diferente. Resistência e existência é você ter a perspectiva histórica de libertação e saber que esse é o destino dos povos originários, dos quais os palestinos são parte. Os palestinos são povos originários e esse é o nosso destino. Os 20 anos do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas também enfatizou o nosso compromisso com a formação de leitores desde a primeira infância. Neste sentido, mais uma vez, o Sesc Minas teve um papel fundamental, oferecendo uma programação incrível e cheia de magia para milhares de crianças que passaram pelo lindo espaço Sesc Flippocinhos. Nos atentamos também à acessibilidade, pois no Flippostos todos são muito bem-vindos. Temos uma programação pensada para todos os públicos, o que reforça ainda mais nossa dedicação, nosso compromisso com a democratização da literatura, do conhecimento, da arte e da cultura. Eu frequento o Flippostos desde o início, né, desde quando começou. Começou com uma curiosidade mesmo, no princípio do evento eu vinha e apreciava já algumas palestras, alguns estandes. E esse carinho, esse amor pelo Flippostos foi crescendo. Uma questão muito interessante que tem na feira para as pessoas com deficiência, porque daí a gente pode ter acesso aos conteúdos de uma forma muito mais igualitária, porque além de ter a programação disponibilizada em braille, grande parte dos conteúdos que são apresentados, seja dos livros, seja de outras programações, tem o QR Code. Então, através dessa informação eu consigo colocar num sistema de tecnologia assistiva e ter um contato mais próximo com todo o conteúdo escrito do evento. Assim, depois de uma programação incrível, pensada para todas as idades, todos os públicos, construída a muitas mãos e com todo carinho para o nosso imenso público, encerramos a 20ª edição do Flippostos, já com olho na próxima edição. O Flippostos é tudo isso e muito mais. Para acompanhar a nossa história de 20 anos de sucesso e transformação, assista nosso canal no YouTube, @flipocos-pc. E deixe aqui um convite especial para todos vocês, para estarem conosco aqui no reencontro em Poços de Caldas, no centro histórico da nossa cidade, de 26 de abril a 4 de maio de 2026, no Flippostos 21 anos, com o instigante tema Cartas e Diários na Literatura, o intimismo das palavras. Nos vemos aqui.